Olá, saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa conversa sobre sustentabilidade ambiental. Eu sou Hugo Pedro, jurista e profissional da aviação civil, e tenho aqui presente dois grandes profissionais da área, nomeadamente o Dr. Tavares Chivinda e também Aires Tomé, engenheiro ambiental. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Tavares Chivinda, que é o autor desta grande obra, Introdução ao Direito Aéreo. O Dr. Tavares Chivinda é advogado, mestre em Direito na especialidade Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, é pós-graduado em Direito e Gestão de Negócios de Petróleo e Gás, é pós-graduado em Agregação Pedagógica pelo ISCHED e, naturalmente, é professor universitário. Seja bem-vindo, Dr. Tavares. Obrigado, Dr. Hugo. Igualmente temos o engenheiro Aires. O nosso engenheiro Aires é consultor de sustentabilidade e entra agora para, digamos aqui, a nossa praça da aviação civil, que é um mundo a ser explorado, digamos um mundo infinito, e que teremos o prazer de ouvi-lo falar sobre transição energética. Seja bem-vindo, engenheiro Aires. Obrigado, Dr. Hugo. Um prazer. Bem, como dissemos, temos aqui um livro sobre a introdução ao direito aéreo e o Dr. Tavares Chivinda é o primeiro angolano a escrever sobre essa matéria. Ele versa sobre muitos temas ligados à indústria da aviação civil, nomeadamente as questões da transição energética, que é um tema sobre sustentabilidade ambiental que ultimamente se tem debatido muito a nível internacional. Dr. Chivinda, nós temos aqui um livro que foi muito esperado. Foi muito esperado e, de certa forma, para os profissionais da aviação civil e, inclusive, os que estão nesta altura na academia, estão expectantes em saber, na verdade, o que é que temos aqui, o que é que este livro nos oferece. E gostávamos de saber o que lhe inspirou, primeiramente, assim muito breve, a escrever sobre o direito aéreo e também queríamos, de certa forma, saber o que é que este livro nos oferece. Numa altura em que se fala muito sobre emissões de dióxido de carbono, a redução de ruídos e também aqui a gestão eficiente de resíduos sólidos, igualmente também sobre a transição energética. Então, por sinal, esse livro chegou numa boa altura. O que é que nos oferece este livro, Introdução ao Direito Aéreo? Bom, desde já gostaria de agradecer o convite para essa conversa. O Dr. Hugo, o Pedro, muito obrigado pelo convite. E também aqui o engenheiro Aires. É um prazer estar aqui com vocês a conversar sobre um tema que, do ponto de vista da situação para nós, no nosso ordenamento jurídico angolano, penso ser emergente. Não que seja novo, mas é emergente porque recentemente nós temos prestado mais um pouco de atenção nessa área de especialidade que é o direito aéreo, que é uma área transversal, né? É transversal no sentido de que existem muitas especialidades a serem, portanto, descobertas, estudadas e analisadas. Bom, o que me motivou a escrever esta obra foi essencialmente a escassez da literatura jurídica neste domínio. Primeiro é que raramente nós encontramos numa grelha curricular das nossas faculdades a matéria sobre direito aéreo. E atendendo esse caráter emergencial da disciplina como tal, então isso chamou uma atenção no sentido de poder, portanto, estudar mais um pouco, né? Portanto, fazendo formações ligadas à área. Eu sou especialista também em aquisição e financiamento de aeronaves. Tenho o curso, a frequentar um curso sobre direito aéreo internacional. Então senti a necessidade de escrever em jeito de primeiras notas, daí o título Introdução ao Direito Aéreo, sobre temas que nós julgamos são transversais
para contribuir exatamente na ciência jurídica neste sentido. Então, o que motivou foi exatamente essas questões de novidade. Foi difícil? Encontrou alguma pedra grande? Escrever é sempre um trabalho árduo, né? Tira-nos o tempo, o sono, priva-nos da convivência familiar. Enfim, é uma exigência que quase que ortodoxa. Mas né? há sempre um final feliz, né? Claro, é sempre então, um final feliz. O que é que nos traz aqui, Dr. Tavares? Introdução ao direito aéreo, sendo que referiu, que é abrangente, é transversal, mas existem aí temas específicos. Exatamente. Então, o que é que nos traz este livro? Bom, nós elegemos um conjunto de temas que, num primeiro momento, pensamos que são fáceis de serem acedidas, não é? E que são, digamos assim, relevantes do ponto de vista prático. Portanto, o livro está dividido em 7 capítulos, resumidamente, e esses capítulos abordam temas como, por exemplo, as fontes internacionais do direito aéreo, não é? Portanto, também falo, obviamente, das fontes regionais e nacionais. Falo, por exemplo, dos contratos de aquisição ou contratos de utilização de aeronaves, que nos últimos tempos tem sido a minha área de eleição do ponto de vista de labor diário, né? E também de estudo. Também falamos, por exemplo, de temas ligados aos direitos aduaneiros na fase, por exemplo, de importação de aeronaves, o que é que implica do ponto de vista de taxas, aduanas e impostos. Falamos, por exemplo, da questão ligada à transição energética, portanto, que é o pano de fundo dessa nossa conversa, que aliás, não é em vão que temos aqui o nosso engenheiro ambiental para nos elucidar sobre esses temas. Então, basicamente, os leitores poderão esperar desta obra editada pela UER Angola, uma editora conceituada da nossa praça em matéria de edição de livros de direito. Poderão esperar então, esses temas que, do nosso ponto de vista, são essenciais para os profissionais do direito, né? Porque pensamos que, se olharmos para o nosso mercado do direito, vamos ver que nós estamos muito acostumados em lidar com temas tradicionais, como direito civil, direito penal, enfim, direito da família, mas, na verdade, o direito é transversal, né? Nós podemos sempre explorar outros campos do direito que não necessariamente aprendemos nas academias, mas depois encontramos outras instituições que oferecem as especializações. Então, também é uma chamada de atenção para os jovens cultores do direito, para olharem para além daquilo que aprendem na academia e se especializarem nesta área. E olhe que estamos a ver agora uma fase de transformação, digamos, do sistema aeroportuário em Angola e igualmente verificamos já alguns diplomas legais a serem aprovados, publicados, atinentes à matéria da aviação civil. Exatamente. E este livro vem numa boa altura porque, de certa forma, e de forma indireta, digamos, materializa alguns aspectos que podemos prever ou que estão previstos nestes instrumentos. Então nós aproveitamos parabenizar por esta obra, fiquem todos ligados e convidamos a adquirirem o livro Introdução ao Direito Aéreo do Dr. Tavares Chivinda. O engenheiro Aires está triste já, ele está triste, mas nós vamos passar aqui a palavra ao engenheiro Aires, só para dizer que o engenheiro Aires é coautor de um artigo de opinião recentemente publicado sobre a sustentabilidade ambiental aeroportuária e tem como subtema, digamos, a responsabilidade ambiental dos stakeholders na gestão de resíduos sólidos.
É um tema que já se vem a debater também, porque fala-se muito de emissões de dióxido de carbono, fala-se muito da transição energética, mas o elemento básico e um dos grandes contribuintes para a emissão de CO2 certamente é a gestão ineficiente de resíduos. Então este artigo aborda sobre essas questões e está tudo interligado aqui com o tema da nossa conversa. Engenheiro Aires, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, seja bem-vindo. O Dr. Tavares Chivinda abordou aqui e aborda no seu livro a matéria de transição energética. Exatamente. E propriamente aqui na aviação civil. Engenheiro Aires, o que é isso de transição energética? Hoje por hoje fala-se deste tema nas conferências internacionais, etc. Verificamos pessoas abordarem sobre isso, mas o nosso pessoal pretende saber o que é transição energética. Exatamente. Boa questão. E mais uma vez, muito obrigado, Dr. Hugo, Dr. Tavares, não é? É sempre bom quando nós nos encontramos que é para abordar, pelo menos eu fico extasiado quando é para abordar sobre sustentabilidade, ainda mais num setor, não é, virgem como é o setor da aviação civil, a sustentabilidade ambiental dentro deste setor da aviação civil. Então são indicadores de que realmente nós estamos inclinados, não é? Principalmente nós jovens, estamos inclinados a essa temática ou problemática ambiental que o mundo tem estado a sofrer e preocupados em trazer soluções para ou seja, dentro desse setor nós encontramos soluções eficientes de modos a caminharmos a bom porto dentro daquilo que são questões sustentáveis. Bem, respondendo à questão, não é? O que é isso, a transição energética? Transição energética é algo que muito se fala atualmente. Hoje quase todo mundo ouve falar sobre alterações climáticas, mas é importante entendermos isso, o que é a transição energética. A transição energética é praticamente a passagem de um sistema de energia, não é, com base no consumo de combustíveis fósseis, para um sistema com base no consumo de fontes renováveis. O que são combustíveis fósseis, no caso? É toda a matéria acumulada, não é, que a partir de transformações químicas, ao decorrer de milhares de anos, isso possa vir causar, ou seja, gerar um produto que todos nós conhecemos, que é o petróleo. Então, pelo petróleo, a gente consegue extrair a energia que consumimos atualmente. E fontes renováveis, o que são? Fontes renováveis são todas aquelas fontes onde nós podemos adquirir a energia elétrica a partir de matérias-primas provenientes da natureza que podem ser renováveis dentro da escala da atividade humana, como, por exemplo, o sol, não é? Por isso nós temos energias solares, a própria água, que nós entendemos que é algo renovável, diferente do petróleo. Hoje tu tens aqui o petróleo e tu sabes que daqui a algum tempo esse petróleo nesse determinado local poderá terminar, não é? Por isso é que nós estamos sempre nessa luta, vamos explorar no bloco 27, agora querem explorar no Kavango. Por quê? Porque o bloco 27, esse recurso, não é, não renovável já está terminado, então devem identificar um outro ponto que é para explorar. Já, por exemplo, fonte renovável como o sol, extremamente diferente. São recursos infinitos. Por isso é que há essa diferença. Então, a transição energética é com base nisso. É mudar o sistema ou a matriz energética dependente desses combustíveis fósseis e passar para uma dependência de combustíveis que provém de fontes não renováveis. Como é que isto se opera aqui na aviação civil? Temos o chamado querosene, né? O combustível. O brasileiro usa muito este termo, querosene, é o jet, certamente, jet 1. E queremos saber, na verdade, essa questão da transição neste âmbito. Exatamente. E hoje vemos a questão do SAF, né? Discute-se muito sobre combustíveis mais sustentáveis. Alguns já falam em óleos. Quais são? Óleos usados. Óleos usados na cozinha, certamente. Então, como é que é isso? Como é que nós passaremos deste jet para combustíveis mais sustentáveis? Okay. Né? A transição é este processo ou necessariamente é relativo ao surgimento de outros combustíveis? Ok, exatamente.
Quando vamos falar da transição energética, penso que temos de contextualizar e entendermos o ponto de partida para depois irmos nesses setores. Por exemplo, o doutor questionou sobre como é que acontece essa transição dentro do setor da aviação. Essa transição dentro do setor da aviação ainda é muito virgem e nova a nível mundial e certamente a nível local. Nós ainda não temos estruturas suficientes que é para fazermos essa transição de maneira harmônica. Nós, refere-se a nós, Setor, Angola ou Angola, setor da aviação. Mas e se formos para o lado internacional? Lado internacional já existem algumas iniciativas, ou falar de alguns países, fazemos um benchmark, não é? Que é para nós trazermos outras realidades e implementarmos aqui. O Brasil atualmente, que é um país vizinho e amigo, não é? O Brasil atualmente já está muito avançado quando esses combustíveis sustentáveis. Nós temos de entender o que são esses combustíveis sustentáveis. São combustíveis que podem vir de fontes sustentáveis, ou seja, fontes que não emitem na mesma proporção que as fontes não sustentáveis ou as fontes tradicionais, como por exemplo, atualmente usa-se o jet para nossas aviações. O jet contém substâncias acrescidas, não é? Que podem emitir ou podem poluir a atmosfera em proporções maiores em relação, por exemplo, a um combustível sustentável que é proveniente dos resíduos sólidos. Exato. Então, como é que nós vamos ter combustíveis provenientes de resíduos sólidos se nós não temos indústrias suficientes para a transformação desses resíduos sólidos em combustíveis? Aí vem a questão. Só para adicionar essa questão do engenheiro Aires, que é problemática, né? Basta, quando lidamos com essas matérias novas no mercado, especialmente no mercado da aviação, surgem sempre muitas problemáticas. Exatamente. Esta é uma delas. E a outra é, por exemplo, a escassez de solos para cultivo de biomassas, por exemplo, de matérias para a produção do SAF, por exemplo. Né? Exatamente. Outra questão tem que ver com a disposição desse SAF no mercado face aos custos elevados de produção. Ou seja, você tem aqui a possibilidade de ter, sim, a produção do SAF, que aliás ela surgiu através de uma iniciativa da ICAO, né? Que é o CORSIA. O CORSIA é uma sigla inglesa que significa Carbon Offset. Para a produção desse combustível sustentável, você tem que ter que se diz em inglês. E então, para a produção desse combustível sustentável, você tem que ter um conjunto de processos estruturantes. O engenheiro Aires já acabou de fazer menção a algum deles. E outros aspectos têm que ver com a produção da biomassa. Né? Biomassa, por exemplo, os óleos que podem ser recicláveis, os animais dejetos mortos, né? Animais mortos, plantas, enfim, você tem um conjunto de... Só que você precisa de espaços para poder produzir este combustível sustentável. Então, mesmo quando você tem a produção, depois você vai criar um mercado onde aquelas entidades que concorrem para a produção do CO2 vão poder adquirir. Só que depois tem a questão dos custos, né? Isso pode acarretar muitos custos e torna, na verdade, este combustível pouco acessível. Então também temos essa problemática dos custos de produção. Como é que surge essa questão da transição energética? Quando é que começou a ser abordada a nível internacional? Porque nós aqui, na verdade, pretendemos saber se é oportuno ou é urgente adotarmos já estas práticas sustentáveis. E o Dr. Tavares abordou aqui sobre a questão, sobre a problemática que se levanta em torno dos custos. Né? Estamos a falar de combustíveis mais sustentáveis, entretanto isso impõe um custo alto, né? Em relação ao atualmente utilizado, né? Então queria aqui dizer que estes combustíveis sustentáveis teriam um custo mais elevado em relação ao jet? Exatamente. Será nessa... Eu ia dizer que sim. Mas eu queria dar esta sequência a essa questão. Como é que começou a ser abordada de forma muito sólida essa questão? Será que nós precisamos partir já para essa transição ou podemos fazer gradualmente? Ou
efetivamente descobriu-se que o combustível que é atualmente usado tem provocado de forma estrondosa danos ao nosso ambiente? Bem, essa situação, na verdade, não é? A nível internacional, é uma questão urgente. Face aos problemas que nós estamos a enfrentar com base ao aquecimento global, não é? Que é consequência das alterações climáticas, não é? E quando é que começou a falar-se com maior intensidade da transição energética dentro do setor da aviação, internacionalmente, não é? Partindo daquilo que é a nível mundial, foi na COP28. Não é? Mas antes da COP28, que realizou-se no ano de 2023, dentro do programa Córcia, tal como o doutor referenciou, e o livro também contempla sobre essa temática do Córcia, não é? O Córcia surgiu em 2016. O setor da aviação já estava a ter uma visão holística daquilo que ele iria produzir mais do que ele já estava a produzir naquela altura. Não é? Que são as emissões de gás de efeito de estufa. No entanto, vem primeiro o Córcia, impulsionando de maneira voluntária que as partes fossem aderir ao programa, de modo que gradualmente as operadoras, as companhias aéreas, fossem reduzir os seus níveis de emissão. Mas, em 2023, tal como disse, na COP28, que é a Conferência das Nações Unidas para o Clima, ou Conferência das Partes, houve a necessidade de ter maior atenção no setor da aviação civil, porque confirmou-se que o setor da aviação civil foi um dos setores que mais havia contribuído para as emissões de gases de efeito de estufa. Então foi dali que surge também a necessidade de se implementar o SAF, que são os combustíveis sustentáveis. Mas agora, olhando para a nossa realidade, Angola, saímos do internacional para local, exatamente. É realmente urgente essa transição? Claro que é urgente, porque nós já temos a vida a sofrer ou a viver os efeitos das alterações climáticas. Se nós olharmos para o sul do país, as secas que têm ocorrido, não é? E mesmo até aqui na capital, já alguma alternância daquilo que são as precipitações. Já não ocorre com maior frequência ou de maneira regular, tal como ocorria. Nós vamos agora para o Cacimbo, dia 15, estamos no dia 11, e vamos, se calhar, ver que nesse intervalo poderá bater uma chuva, algo que não acontecia anteriormente. Por acaso sim. Por acaso estava muito quente. Exatamente. São efeitos das alterações climáticas. Então, é necessário nós implementarmos? É necessário. Mas agora, é também necessário nós estarmos preparados para esta implementação. Exatamente. E já agora falando sobre essa preparação para a implementação disso, de 0 a 10, como é que avalia aqui o nosso mercado da aviação civil em termos de preparação? Depende apenas do setor, ou isso é digamos aqui, ou está num regime de corresponsabilidade, né? Ou todos são autores para a preparação disso? Quais seriam, digamos, os entes partícipes ativos para a preparação, para a criação da base, não é isso? Desta transição? Exatamente. Claro que nós aqui já vamos falar das corresponsabilidades, não é? Porque só o setor da aviação, ou seja, só o setor da aviação olhando para isso, no meu ponto de vista, sinceramente falando, não será algo efetivo, não é? Porque a questão das alterações climáticas é um tema complexo e existe um órgão competente, não é? Que leva a cabo essas situações. Então seria juntar as sinergias para se encontrar soluções eficientes para a implementação deste tema do SAF. Mas de que forma? De que forma? É nós, e felizmente nós já temos isso contemplado no nosso ENAC, que é a Estratégia Nacional de Alterações Climáticas. Exato. Por acaso também o doutor contemplou na obra de Direito Aéreo, não é? 2022-2035, onde já recomenda que o setor da aviação civil deve começar a pautar por questões ou boas práticas ambientalmente corretas a partir do uso de combustíveis sustentáveis. E não só. Então, quem faz o ENAI, que é a Estratégia Nacional de Alterações Climáticas? O Ministério do Ambiente. Logo, nós estamos a ver aqui uma divisão de responsabilidades com um único objetivo. Então, a partir dessa Estratégia Nacional das Alterações Climáticas, a partir do Plano Nacional de Eletrificação da Matriz Energética,
poderemos encontrar soluções viáveis para implementarmos isso dentro do nosso setor. E mais, tem outro órgão que é o órgão, ou seja, que é a Agência Nacional de Resíduos. Uma das coisas, ou um dos pontos principais nós podemos pegar para transformarmos, não é, os nossos insumos em combustíveis sustentáveis e que nós temos bastante, são os resíduos sólidos. Exatamente. Propriamente o plástico. No Brasil, por exemplo, usam muito a cana-de-açúcar, que é o bagaço, e óleos de cozinha, que vem do frituras de batatas e por aí fora. Mas nós aqui podemos fazer o inverso. Então já vimos aqui a atuação também da Agência Nacional de Resíduos. Muito bem. Engenheiro Aires, muito obrigado. Antes mesmo de darmos sequência a essa questão da atuação da Agência Nacional de Resíduos e propriamente sobre a gestão eficiente de resíduos sólidos, fez menção a alguns aspectos muito importantes, sobretudo esta relação existente entre o Ministério do Ambiente e agora a autoridade ou o órgão regulador da aviação civil em Angola, e nós temos aqui, muito recentemente foi colocada em consulta pública a proposta de alteração da lei da aviação civil, e em conversa antes de termos iniciado aqui o nosso encontro, o Dr. Chivinda já estava aqui a apontar por acaso muitas vantagens relacionadas a esta matéria de sustentabilidade ambiental nesta proposta de alteração da lei. Exato. E que se calhar teremos esta lei muito brevemente já aí publicada. Dr. Chivinda, o que é que traz na verdade esta proposta de alteração à lei da aviação civil? O que é que não está contemplado em matérias de sustentabilidade ambiental e que trouxe na verdade esta proposta de alteração da lei da aviação civil? Quais são os grandes ganhos que nós temos e acredita que isso vem de certa forma materializar ou dar grandes avanços àquilo que é a questão da transição energética? Sim, claro. Dois ou três aspectos que eu gostaria de fazer menção. Primeiro, reforçar a ideia de que a sustentabilidade ambiental, do ponto de vista de política nacional, é de responsabilidade estadual, portanto, através dos órgãos que o engenheiro Aires já fez menção, e isto tem que ver com a necessidade de estar em conformidade com os compromissos que Angola assumiu internacionalmente em matéria em matéria ambiental. Razão pela qual a lei atual da aviação civil, se nós dermos um golpe de vista neles, vamos verificar que existem matérias que não estão contempladas. Portanto, matérias que têm que ver com, por exemplo, o conceito de ESG, né, que é Environment, Social and Governance, e também não está contemplado, por exemplo, o conceito de combustível sustentável, não está contemplado, por exemplo, a questão da necessidade de criação de um plano de gestão de resíduos, apesar de que no regulamento de gestão de resíduos está contemplado, mas devemos perceber que a lei da aviação civil é uma lei especial. E, portanto, se é especial, ela aplica-se ao setor da aviação civil e os stakeholders que compõem esse mosaico da aviação civil devem estar, portanto, obrigados nos termos dessa lei da aviação civil. Razão pela qual fizeste muito bem menção de que existe a proposta da alteração da lei da aviação civil em curso para contemplar esses 3 ou 4 elementos que eu fiz menção. E a necessidade de estar mesmo em conformidade com aquilo que é a sustentabilidade ambiental. E, portanto, eu acho que é um ganho, né, que o regulador colocou ou vai colocar no mercado da aviação civil, e restará aos parceiros cumprirem, sob pena, obviamente, de incorrerem em coimas e multas e etc. Mas, no final do dia, o compromisso é com o ambiente e a dignidade da pessoa humana. Exatamente. E trouxe aqui um elemento muito importante: compromisso com o ambiente e a dignidade da pessoa humana. Exatamente. E nós percebemos também que, se por acaso cada um de nós, de forma individual, não observar determinados princípios, né, relacionadas a essa questão da proteção ambiental, de nada poderá valer
um instrumento legal aprovado. Nada poderá valer. Então isso é uma responsabilidade de todos nós, aqueles que nos acompanham, e estamos aqui a ouvir em primeira mão os conselhos a serem deixados pelos nossos profissionais, digamos, da aviação civil, e que são de todos importantes. Engenheiro Aires, então podemos voltar aqui à questão da gestão de resíduos sólidos. Estava a referir sobre essa matéria. Qual é a relação existente entre a gestão eficiente de resíduos sólidos e a matéria de transição energética? Exato. Muitos perguntam se transição energética relaciona-se, digamos aqui, à alteração ou à mudança, digamos, de determinados tipos de energia, e a gestão de resíduos sólidos nada tem a ver com a transição. Como é que nos poderá enquadrar esses dois temas e como eles estariam interligados? Ok. Bem, na verdade, quando falamos no princípio, não é, o que é isso, a transição energética, e nós vimos que a ideia é nós termos uma certa independência daquilo que são as fontes tradicionais ou as fontes combustíveis fósseis, não é? E quando nós vamos migrar para as fontes renováveis, que têm várias fontes, não é? Frisamos aqui a fonte solar, que pode ser vista como algo natural, não é? Ou renovável, a hídrica, energia hídrica. Então, nós podemos também encontrar dentro daquilo que são os resíduos sólidos alguma coisa que pode contribuir para essa temática toda da questão da transição energética. Que tipo de resíduos é que nós podemos usar dentro daquilo que são os combustíveis sustentáveis, dentro daquilo que são as fontes renováveis? Que tipo de resíduos? Especificamente o plástico e os resíduos orgânicos. Como é que então vai discorrer essa transição? Ou seja, onde é que nós vamos olhar a transição nestes tipos de resíduos? É simples, eu vou sempre dizer, se calhar o Dr. Hugo depois vai querer questionar, mas é possível nós implementarmos isso aqui em Angola, essa transição? É possível. É possível, sim, senhor. De que forma? Nós temos recursos suficientes, nós temos como ser um país sustentável de mais alto nível. Como? Pelo que nós produzimos. Ao invés de nós descartarmos, não é? Vamos fomentar a economia circular. E essa correlação. Ao invés de eu deitar o plástico, não é? Terá de ser evidenciado ou ter estruturas suficientes, industriais, para transformar esses resíduos, que é o plástico e o orgânico, em combustível. E existem processos próprios. Mas basta que tenhamos essas estruturas. Exatamente. Não estamos aqui a falar... O problema base de Angola não está na conscientização das pessoas. Vou chegar ali. Mas institucionalmente falando, eu digo que é necessário que haja estruturas, não é? Que é para a existência dessa transformação. Por exemplo, se vou transformar o meu plástico em combustível, eu devo ter uma usina de pirólise. Que é isso? É o processo da queima do plástico, não é? Onde vai se reduzir algumas substâncias e a partir dessa queima originar o combustível. Em conversa, não é? Uma vez nós estávamos a dizer que até o plástico, ou seja, até determinadas roupas que nós usamos, provém do petróleo. Aliás, então, isso é petróleo, por exemplo. Exato. Isso é petróleo. Exatamente. Eu estou rico. Exatamente. Então, quando acontece o processo da transformação química, por exemplo, do plástico, é retirado algumas substâncias, não é? Que torna esse combustível menos poluente do que ele é em matéria inicial. Doutor Chivinda, diz... problema. Ok, muito bom. Deixa-me só... Há aqui um problema... dois, né? Que é para além daqueles dois que nós conversamos no início, a questão das problemáticas que surgem em torno dessa questão ambiental, que tem que ver, por exemplo, com, se vocês olharem para as estruturas de produção de energia verde, vão verificar que essas estruturas de algum modo comportam elementos de combustível tradicional.
Exatamente. Quer dizer, isso coloca-nos numa espécie de contraditoriedade. Exatamente. Né? Queremos produzir energia limpa, mas os meios pelos quais usamos provêm da tradicional. Então, exato. Por isso é que resolver essa situação? Nós já tivemos essa já tivemos uma discussão parecida. Por isso é que eu digo sempre, minha opinião, francamente falando, será impossível, e vou arriscar dizer, o mundo ter de abandonar petróleo ou os combustíveis tradicionais e adotar 100% a energia aparentemente limpa. Mas acredito que o objetivo não seja... Não, no final das contas, até 2050 o objetivo é zerar. Exatamente. 2030 neutralizar, exatamente. Não é? Que é a partir das compensações, que é esse jogo usar a tradicional, que são os combustíveis fósseis, e combustíveis sustentáveis, não é? Não e 2050 usar apenas os sustentáveis. Nós percebemos isso por conta desses programas, né, internacionais, mas não acreditam que isso só foi lançado para dar alguma garra de atingirmos a excelência e não, também tem outra questão aqui, é que nós temos que olhar, no meu ponto de vista, de região a região. Exato. Por exemplo, se olharmos para o continente africano, nós vamos verificar que boa parte dos países africanos não emitem, primeiro, mas tem que ver mesmo com os aproveitamentos do petróleo. Exato, nós não temos hospitais em condições, não temos estradas em condições, não temos uma vida social em condições. Por quê? Porque nós estamos a aproveitar do petróleo. O que quer dizer que, do ponto de vista de emissão, nós não estamos assim, Angola, né? Penso, não estamos assim tão... não somos um ator tão ativo desse ponto de vista. Mas, se olhares para outras geografias, vais verificar que esses países se desenvolveram através do petróleo. Claramente. Só que também são esses países que vêm agora nos dizer que não, vocês precisam abandonar o petróleo, têm que usar energia eólica, porque isto aqui prejudica o ambiente como? Se eu ainda nem sequer aproveitei da minha riqueza natural, que é o petróleo. Exatamente. Então, coloca-nos numa espécie de razão pela qual, se olharmos para o programa de implementação de CORES, ele é faseado, não é, engenheiro? Sim. Claro, é faseado. Existem níveis. E os países... 4 níveis. E os países africanos e as ilhas vulneráveis e etc. estão lá na cauda, né? Porque, na verdade, são países que, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de financiamento, não têm. Por exemplo, as compensações que se enquadram no âmbito do mercado de carbono, né, levantam as questões de financiamento. Okay? Eu vou produzir vou criar um projeto que possa, digamos assim, contribuir para a redução de CO2, mas depois eu preciso de financiamento. Agora, onde é que eu vou buscar o financiamento? Depois, onde é que eu vou buscar o know-how? Né? Portanto, por isso é que depois fala-se da questão da transmissão do know-how, da tecnologia, dos receios que se possam causar. Então, tem uma série de questões que... Exato. Olha, por acaso a ICAO, não é, quando desenvolveu este programa... felizmente olhou para os países em desenvolvimento, não é? E tanto que numa primeira fase, isso até 2027, os países desenvolvidos terão de começar a compensar. Exatamente. Mas os países em desenvolvimento não são obrigatórios, não é, a compensar. Dada a realidade que nós vivemos e que o doutor também já referenciou. Então, pelo menos, acho que isso é algo positivo que a ICAO teve a sensibilidade de muito olhar. Não é? E sobre essa questão mesmo da sensibilidade, doutor Chivinda, verificamos aqui que essa proposta de lei traz poderes sancionatórios, né, ao regulador de aplicar determinadas sanções em virtude da violação de alguns preceitos aqui ligados à sustentabilidade ambiental. Olhando para este panorama e sobre aquilo que vocês falaram, da sensibilidade da ICAO e de algumas controvérsias, tão logo seja aprovada aqui esta lei, como é que funcionaria a questão da aplicação das sanções? Já está na lei? Pronto, nós... Quando é que efetivamente deveremos sancionar os envolvidos no setor da aviação civil em matérias
de sustentabilidade ambiental, no geral, resíduos, gestão minha de opinião, resíduos, transição, minha etc. opinião, porque isso é uma questão estruturante e oferece muitos desafios aos operadores, quer seja aeroportuários, companhias aéreas, empresas de manutenção de aeronaves, que aliás é uma novidade na lei da aviação civil, né? Portanto, o mercado abriu-se para esses operadores. Quem quiser criar uma empresa ou trazer, né, seja um investidor estrangeiro, trazer para cá uma empresa de manutenção de aeronaves, já poderá fazê-lo, né? Mas só para abrir essa parte. Mas estava a dizer que a proposta de lei, nesse quesito da aplicação de sanções e em decorrência de contravenções, oferece, digamos assim, um desafio para os stakeholders. E a minha visão é que quando a lei for aprovada, ela tenha um período de graça, né? Para que os operadores, isso depois o legislador poderá, na sua sensibilidade, poderá dizer, não, vocês se preparem em 90 dias, 6 meses ou 1 ano, criem lá planos de gestão ambiental e planos de gestão de resíduos, tudo bem bonitinho, submetam ao regulador, para o regulador aprovar, consultem o engenheiro Aires, porque ele é consultor ambiental. Estou aberto. Né? Também qualquer coisa. Procurem advogados, especialistas em direito para auxiliar nessa questão da interpretação da legislação. Exato. Para depois, terminado o prazo de graça, a lei, portanto, for imperativa. Certamente. Né? Penso Exato. que este é o caminho. Muito bem, por acaso Exato. Esse é o caminho. Eu vou concordar com o doutor, porque não faz sentido nós chegarmos e cobrarmos, não é, por parte das pessoas, enquanto que não há estruturas suficientes para atender às necessidades que a própria lei prevê ou impõe sobre as partes. E principalmente, eu vou voltar naquele tempo, no ponto dos resíduos, porque é um detalhe, não é, que o nosso país produz em grande escala e que nós poderíamos fazer bonito com isso. O lixo é riqueza, diga-se de passagem. Exatamente. Nesse artigo recentemente publicado, traz aí umas perspectivas sobre essa questão. Exatamente. Hoje por hoje, os países desenvolvidos não levam o tema da gestão eficiente de resíduos sólidos como um tema, digamos aqui, atual, de grande necessidade, porque eles têm essa educação ambiental, eles fazem uma boa gestão, ao passo que nos países menos desenvolvidos, a questão da gestão de resíduos sólidos ainda é trazida, ainda é um assunto, na verdade. Então, e agora nós somos grandes produtores de resíduos, né? Okay. E pronto, mas muito brevemente, diga-nos só qual é a diferença entre lixo e resíduo. É simples. Lixo. Eu vou apanhar aqui algo. Não, aqui a nossa sala está limpa, então. Não, aqui há sala. Mas calhar tem resíduo. Há resíduo. Isso é resíduo. Isso é resíduo. Não é resíduo. Mas pelo menos o livro Introdução ao Direito Aéreo vai à mesa da se o doutor Tavares me disser, olha, eu já não preciso disso, então isso pode ficar aí. Não tem utilidade. Não tem utilidade. A princípio não tem utilidade. A princípio. Aí eu vou considerar isso como um resíduo. Então, o que é resíduo? Eu posso pegar nisso, não é? E transformar em uma coisa útil para mim. O que é resíduo? Qual a diferença entre lixo e resíduo, respondendo? Lixo. Por isso é que praticamente nós, não é? A minha área raramente chama as substâncias aparentemente que não têm mais algum valor de lixo. Para nós, tudo é resíduo. O engenheiro ambiental diz, não é? Vocês estão a chamar de lixo algo que pode me dar riqueza. Exatamente. Então, lixo é tudo aquilo que não tem nenhum valor, algo que não serve mais absolutamente para nada. Isso para mim é lixo. Vai para o lixo. É descartado logo de primeiro. Agora, resíduo é toda a substância, não é? Que teve alguma utilização e que aparentemente o consumidor ou quem teve aquilo em posse quer se desfazer do mesmo. Ali nós estamos diante de um resíduo. Por quê? Porque eu quero me desfazer, mas isso não quer dizer que já não tem algum valor.
utilidade. Daí nós vamos entrar na questão dos 3 R's da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. Se para mim já não tem valor, para o outro pode ter algum valor. Nós vamos falar sobre o plástico dentro do setor da aviação. Se eu tenho plásticos em casa que já não servem, partiu, não quer dizer que aquilo necessariamente é um lixo e vai para fora. Eu posso pegar nisso, desculpa, Tor, eu posso pegar nesse plástico e reciclar esse plástico. De que forma? Fazendo com que ela sofra transformações físicas e químicas e possa gerar combustível sustentável. Diz-nos pelo menos 5 situações em que as pessoas que nos acompanham podem efetivamente adotar esse comportamento sustentável. Exato. Já falou aqui do plástico. Onde é que, se temos plástico em casa, nós consumimos água mineral em grande escala. Exatamente. Onde é que podemos levar essas garrafas? O que podemos fazer com elas? Diga para nós então, as pessoas que nos estão a acompanhar, talvez contribuam para a questão da transição energética e da produção de combustíveis mais sustentáveis. Exatamente. Cinco recomendações relativas a essa iniciativa da gestão de resíduos sólidos. Exatamente. Nós vamos apelar às pessoas, né, deixar essas 5 dicas, mas não necessariamente que devam contribuir para a transição energética, porque já estamos a falar de tecnologias, máquinas, que que não estão a favor ou ao dispor dos que nos assistem aí em casa, não é? Aqui estamos a falar de algo mais estrutural, mais industrial, mas essas 5 dicas é de modos, tal como o Dr. Hugo está sempre a tocar, de modos que nós possamos ter uma consciência mais sustentável, uma consciência ambientalmente segura, educada. Então, quais são essas 5 dicas? Claro, nós produzimos muitos resíduos de plástico, nós temos garrafas PETs em casa, nós podemos pegar nessas garrafas, por exemplo, garrafa de 1,5 litros, eu usei, eu posso voltar a reutilizar. Se eu não quiser reutilizar? Podes doar. Se eu não quiser doar? Preciso deitar, desfazer-me dela. Se quer desfazer, por que tu não apoias as associações que sobrevivem disso? E simplesmente você pegar e deitar de... Aí já entra a questão da consciência. Conscientização, educação então, ambiental. Vamos fazer um trabalho enorme. É um trabalho conjunto. Dr. Chivinda, falou agora da conscientização, consciência, diga-se. Teríamos aqui de forma direta ou indireta algum apelo à educação ambiental? Né? Bom, não propriamente, porque a obra traz aspectos técnicos. Obviamente tocamos na questão do aquecimento global, falamos das instituições internacionais e internacionais, das legislações. Penso que de forma indireta as pessoas vão tendo consciência ambiental na medida que nós vamos falando sobre estas questões que estamos aqui a falar, né? O livro é mais focado para profissionais do setor, como disse, empresas e instituições do setor, e que para o público em geral que não lida no seu dia a dia com questões de direito aéreo, poderá ter também alguma dose digamos assim, de conteúdo quando, por exemplo, a obra fala sobre a responsabilidade das transportadoras no âmbito do serviço de prestação de serviços aéreos, né? Que é os bilhetes de passagem, os passageiros e etc. Aliás, que acedem aos aeroportos, né? E os aeroportos têm que ter infraestruturas acessíveis, têm que ter um ambiente não poluído e sadio, né? Enfim. Então são questões que a obra aborda, que sim, penso que desse ponto de vista, de forma indireta, as pessoas podem ter noção sobre, para além dos seus direitos de forma direta, enquanto passageiros, mas também de forma indireta, as questões ligadas com o ambiente. Né? Muito bem. E ouvimos aqui o Dr. Chivinda, mais uma vez fez alguma introdução sobre este rico livro. Dr. Chivinda, que é advogado, é também mestre em Direito na especialidade Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto,
é professor universitário. Estamos aqui a vender o peixe do doutor porque, na verdade, todos nós precisamos consumir este grande peixe. Não sei se é este peixe ou este peixe, né? Não, o peixe é mesmo este. E nós estamos, nós estamos bem na nossa reta final. Colocaria uma questão ao Dr. Chivinda sobre o estado atual do nosso sistema de aviação civil. E quando levantamos essa questão, é fazer uma relação com as matérias que aborda neste livro, neste peixe. Como analisa o estado atual do nosso sistema de aviação civil em Angola e como olha para ele daqui a mais... Daqui a 5 anos a AIDS faz 45, então daqui a mais 5 anos. Pô, é difícil fazer futurologia, né? Quase impossível. Bom, mas acho que o nosso setor está muito interessante. O setor da aviação civil está interessante. Está interessante porque tem elementos palpáveis que surgiram nos últimos anos e nos últimos meses. E até nos últimos dias, né, com a criação do operador temporário, com a transformação, se podemos assim dizer, acho que depois podem ajudar nesse sentido. E também porque, do ponto de vista de conformidade das instituições e até da legislação, não estamos a entrar nos carris, né? Certo. Aliás, nos últimos anos, o Instituto Nacional da Aviação Civil transformou-se para a Autoridade Nacional da Aviação Civil. Isso é um marco histórico do ponto de vista de conformidade internacional, né? Porque era de se esperar que a Autoridade da Aviação Civil fosse uma autoridade de verdade, né? Fosse independente e etc. Então isso é um marco importantíssimo. E depois basta ver as transformações legislativas, né? Portanto, as revisões, aliás, a proposta da alteração da Lei da Aviação Civil diz isso mesmo, né? Diz isso mesmo. O compromisso em entrar no programa do Córcia também diz muito sobre o compromisso internacional do ambiente contra as alterações climáticas, né? Porque o setor tem a sua cota parte nas emissões de CO2. E acho que, sim, é um momento interessante que a aviação civil está a viver. E nós, os jovens profissionais, acho, devemos acompanhar essa passada, né? Exatamente. Acompanhar com essas conversas, trocar ideias, debates, mas não só debates, mas antes mesmo de debater, estudar aprofundadamente os temas, né? Cada um na sua área. Por exemplo, temos aqui um engenheiro ambiental, temos aqui um jurista. Exatamente. Né? Dois juristas, já agora. Apesar de estar nas vestes de apresentador, também é jurista e aliás, é coautor do artigo de sustentabilidade ambiental aeroportuária. Exatamente. Já escrevemos também sobre o gradualismo da transferência operacional, digamos aqui, de um aeroporto para o outro. Exatamente. E também sobre a relação de consumo no transporte aéreo. São matérias muito, muito importantes. Pronto, vendendo aqui o peixe da Chicala, tá vendo? Obrigado. Só não sei se é cacuço ou sardinha. É calafate. Então, engenheiro Aires, e aqui também na nossa reta final, como é que avalia, no geral, o nosso país, em termos de observância daqueles que são as recomendações internacionais em matéria de sustentabilidade ambiental e especificamente a aviação civil? Como olha para isso? Que recomendações deixa para o nosso setor, para o nosso país, e porque é de todos nós e todos nós precisamos contribuir? E o que é que o engenheiro Aires tem também para oferecer e contribuir neste momento de transformação do nosso sistema? Exato. Bem, felizmente o nosso país tem vindo a demonstrar algum interesse naquilo que são as normas ou os acordos internacionais com vista às alterações climáticas ou contra as alterações climáticas, e tem-se notado algum interesse por parte das instituições públicas e privadas naquilo que é a sua preocupação com o meio ambiente e conservação natural.
e, sobretudo, as alterações climáticas, não é? E dentro do setor da aviação, no caso, nós temos dado passos significativos, não é? Devemos reconhecer o esforço que a autoridade nacional tem trago, não é? Olhando para aquilo que é a proposta de lei, e que, se for aprovada, de certo modo dará um impulso muito grande em matérias ligadas à sustentabilidade da aeroportuária. Porque assim, é um desafio, a sustentabilidade por si, não é? No geral, já é um desafio em toda a parte do mundo. É um desafio enorme porque é algo não novo, mas porque exige mudança do estilo de vida, e de certo modo o ser humano não está habituado a essas mudanças. Então é necessário nós termos alguma paciência, não é? De modo que possamos nos ajustar àquilo que é correto. E falando do nosso país, claro que isso também vai exigir mais, não é? E uma lei que venha assegurar isso dentro do setor é sempre uma mais-valia. Importa lembrar que a sustentabilidade não deve ser olhada de forma isolada, mas deve ser olhada como um todo. Exato. É de todos, o ambiente é de todos. Então é necessário que os operadores, que as companhias aéreas e outros serviços que estão dentro do setor da aviação civil olhem para essa situação não como se fosse algo obrigatório ou não, mas por trata-se, primeiro, do nosso estilo de vida, saúde pública, e segundo, porque trata-se, corporativamente falando, não é? Uma questão de competitividade e inovação. É saber se impor no mercado. Então, quanto mais nós formos aderir a essas boas práticas, mais vamos ver o nosso país no topo daqueles que realmente têm ações sustentáveis de forma prática, e dessa forma poderemos ter uma Angola ou o setor da aviação civil, não é? Angolano no topo daquilo que a ICAO pede, que a ICAO recomenda. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado. Olha, a questão ambiental tem respaldo constitucional, né? Então, exatamente. Hoje já não é um assunto dos particulares, claramente, e daí somos todos não só convidados, mas obrigados. Isso é um imperativo, e convidamos todos que nos acompanham, e não só, a adotarem essas práticas sustentáveis, as instituições que fazem parte do setor, que estejam preparadas então para o cumprimento rigoroso destas disposições. Nós agradecemos bastante a presença dos nossos amigos, Dr. Chivinda e Engenheiro Aires. Muito obrigado pela vossa presença, e estaremos aqui mais vezes para esta conversa sobre sustentabilidade ambiental no setor da aviação civil. Para terminar mesmo, nós gostávamos aqui de mostrar-vos que o Dr. Chivinda não tem apenas um filho no mercado. Nós temos aqui um livro que é A Teoria da Decisão Judicial, uma reflexão às decisões constitucionais na era pós-positivista. Autor Tavares Daniel José Chivinda. Temos aqui também Tavares Daniel José Chivinda. Por favor, agora que se discute muito sobre a questão da decisão do Tribunal da Relação, sobre aquele caso, é bom que passem neste livro e certamente encontrarão algumas soluções. Obrigado a todos. Abraço forte, sobretudo, aos nossos amigos especiais. Falamos aqui do setor da aviação civil. De agora em diante, estamos juntos, sempre na base. Caros convidados, que recomendações deixariam? Teriam alguma coisa a falar, ou vamos naquelas áreas? Tem um shout-out. Não, a minha recomendação é que comprem o livro. Daqui a pouco a editora Where Angola vai anunciar o dia e o local da venda, daqui a pouquinho. Então, um abraço ao Dr. Hildebrando Pinto, altamente. O nosso grande editor. Então fiquem ligados e estamos juntos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ok, a recomendação que eu deixo é sempre aquilo na base daquilo que são as nossas boas práticas. É necessário realmente que nós tenhamos uma consciência ambientalmente sustentável. Sem isso,
vamos continuar a viajar e ver países dos outros limpos e vir aqui na banda. Não, aqui tem muita poeira. Mas não é só o Estado que tem de fazer. Nós temos nosso papel também nisso. Então é necessário estar no táxi, não atira o plástico pela janela. Guarda na mochila, segura na mão, chega em casa, deposita. Isso também é uma das boas práticas e estarás a contribuir para o desenvolvimento do país com coisas simples e mínimas, não custa nada. Então, totalmente sustentável. Exatamente. 2025, atitudes sustentáveis. Atitudes sustentáveis. Obrigado aí, Gervais. Doutor. Obrigado, estamos juntos. Obrigado. Ótimo.